Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Super Portistas. Estamos em direto no Facebook, no YouTube e também no Twitter para hoje levarmos aqui mais um pré-match do jogo do Futebol Clube Porto frente ao Sporting Clube de Braga. Hoje uma emissão aqui especial, temos connosco como convidado José Barroso, ele que foi jogador do Futebol Clube Porto e também do Sporting Clube de Braga e vai estar também aqui a recordar alguns jogos em que ele participou. Se quiserem colocar aqui questões ao Barroso, podem fazê-lo através do nosso chat aqui no Facebook, no YouTube e também na Twitter. Podem colocar, eu vou estando aqui atento e vou colocando aqui as questões que vão colocando ao José Barroso. Sem mais demoras, vou adicionar aqui também o Paulo Bizarro, o Nuno Neto e também o Barroso. Daqui a pouco junta-se a nós também o Telmo Lopes para também analisar esse jogo com o Sporting Clube de Braga. Muito boa tarde aos três, início de noite, boa noite, boa tarde. Boa tarde, noite. Boa noite. Exatamente. Boa tarde. Vamos começar aqui eu proponho então que começamos aqui pelo nosso convidado, José Barroso. É um prazer enorme tê-lo aqui. Há pouco estávamos aqui a falar em off e eu gostava de também agora aqui publicamente agradecer o facto de estar aqui na página Super Portista e de ter aceito este convite para estar aqui neste pré-match, neste dia de jogo. Barroso, já passaram alguns anos desde que esteve no Futebol Clube Porto. Antes de havermos aqui também alguns dos jogos que o Barroso participou no Futebol Clube Porto e que o Paulo Bizarro também vai recordar aqui, eu perguntava-lhe como é que o Barroso era como jogador para aqueles que não o viram e como é que foi a experiência da sua passagem pelo Futebol Clube Porto. Boa noite, Bruno. Um obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui e, portanto, é com muita alegria que posso recordar novamente a minha passagem pelo Futebol Clube do Porto. Foi momentos gratificantes da minha carreira. Um abraço também para os nossos outros dois colegas que estão aqui no painel. E é muito gratificante para mim e com todo o prazer que estou aqui e, portanto, quando recebi o convite, penso que foi logo dito que sim para poder falar de um clube onde eu também fiz história juntamente com os meus colegas. Uhum. Muito bem. Paulo Bizarro, tu preparaste aqui alguns vídeos, eu vou começar a colocá-los aqui e depois gostava que também tu me ajudasses aqui naquilo que estamos a ver. Se calhar começávamos, não sei qual é o vídeo, este aqui se calhar é um jogo com o Marítimo, penso eu, ou é com o Benfica? Este é um jogo com o Marítimo em que são os primeiros golos do Barroso. Uhum. São os primeiros golos do Barroso com a camisola de Futebol Clube Porto, em que começa logo com uma dose dupla, com um bis de livre. 2 golos. Barroso, recorda este jogo? Que memória traz este jogo? Perfeitamente. Com o Marítimo, numa noite chuvosa, muito chuvosa. O Futebol Clube Porto entra no jogo a perder por 1-0. E depois eu empatei de livre, um livre sobre o lado direito, onde eu bater e o guarda-redes pensa que eu vou bater em força e dou-lhe em jeito e marco 1-0. E depois o outro foi também de livre, quando o guarda-redes do Marítimo não consegue segurar a bola e a bola entra. Depois ganhámos 4-1 ao Marítimo. Uma equipa que também fantástica, mas que tinha o Marítimo na altura. Olha, eu tenho aqui uma questão que está aí na imagem. Era o Manuel José o treinador, não era? Sim. Uhum. Olha, Barroso, tem aqui uma questão do... E depois ainda fez uma assistência ao Zalbic, não sei se era no terceiro ou no quarto, fez a assistência ao Zalbic para marcar o quarto gol, se não me engano. Uhum. Barroso, tem aqui uma questão do Amandio Couto, não sei se me estás a ouvir, a dizer que a marcar livros fazia... Que a marcar livros fazias toda a diferença. Qual o livro que lhe deu maior alegria de marcar? Qual foi o golo neste caso? Não sei se recorda de algum especial. O golo... Não, eu agora estou a ver o primeiro do Porto. O golo contra o Marítimo. O primeiro. Mas não estou... Mas não... Para mim os golos são todos bons. Claro que uns têm mais... Muita gente fala de um golo que eu marquei pelo Braga. Que eu marquei pelo Braga aqui contra o Futebol Clube do Porto, ao Vítor Bahia. Fala muito desse golo.
Falam muito dos outros, mas para mim um golo é sempre um golo, é sempre festa, portanto, quer dizer, hoje para mim eu marquei perto de 60 golos na minha carreira e penso que para mim todos os golos foram. Agora, claro, quando um golo um golo dá uma vitória ou ajuda a equipa a recuperar de um resultado, penso que os golos são melhores, mas para mim não me interessa. Costuma-se dizer que o melhor golo é aquele que entra, portanto, para mim não tem grande importância isso. Ora, tem aqui também mais um comentário do José Carlos Vasconcelos a dizer que o Barroso, que era o pontapé canhão, o bomber, era assim que também alguns adeptos que o caracterizavam como o pontapé de canhão, isto porque nos livros realmente o Barroso era sempre um perigo, não é? Para os adversários. Olha, vou colocar aqui mais... fazer sempre o meu melhor. Tentava sempre fazer o meu melhor dentro do possível. Claro que às vezes há jogos que as bolas não entram, outros jogos que nem livre. Às vezes o mais difícil, e eu penso que fiz isso na minha carreira, é que às vezes num jogo que havia um livre tinha que fazer um golo. Ou para empatar, ou para ganhar. Isso é que era o mais difícil. É mais fácil quando se está a ganhar 2 ou 3-0. A pressão não é tanta, não é? É mais fácil. Neste caso do Marítimo que está a dar, nós estávamos a perder 1-0, portanto aí tinha que ser mesmo ser golo para ajudar a equipa. E normalmente a pressão é muito mais forte sobre uma pessoa que vai marcar um livre e que quando a equipa precisa, a pressão é muito maior e é mais complicado, não tenho dúvidas sobre isso. Paulo Bizarro, ajuda-me aqui. Qual é este jogo? Isto é um jogo nas Antas contra o Sporting, que infelizmente perdemos e que o único golo foi do Barroso, também do livre. Também foi um grande golo. Foi o remate. Olha, estamos a ver o Sérgio Conceição aqui, que foi colega de equipa do Barroso, Sérgio Conceição, não é? Sérgio Conceição foi nesse ano também, regressou ao Porto vindo do Felgueiras. Barroso, já agora que estamos a falar do Sérgio Conceição, como é que ele era como pessoa? É mesmo aquilo que a gente tem a ideia dele? Como é que ele era no balneário como colega de trabalho também? Não, aliás, uma altura, quando o Sérgio Conceição veio para treinar o Porto, não sei se foi a Antena 1, se foi a Renascença, me ligou, como tinha jogado com o Sérgio Conceição no Porto, e me perguntaram qual era a minha opinião do Sérgio Conceição ir para o Porto. E eu na altura disse que o Sérgio Conceição, na altura que as coisas estavam mal para o Porto, infelizmente naquela altura, e eu disse que o Sérgio Conceição era a melhor coisa que podia acontecer ao Porto, porque na altura dava uma ideia que o balneário do Porto que estava muito à deriva. Penso que cada um fazia o que queria, e eu disse que o Sérgio Conceição conhecia que ia chegar lá e ia meter um travão naquilo. E felizmente veio acontecer para o Porto, ainda bem. O Sérgio Conceição sempre gostou de ganhar. Aliás, o Porto, a maioria dos jogadores, quando iam para o Porto, não era por acaso que iam para o Porto. Que gostavam de ganhar, tinham um carisma forte. E portanto, o Sérgio, quando foi para o Porto, disse isso porque achava o que eu achava na altura, porque o Porto na altura tinha gasto muito dinheiro em jogadores e depois as coisas não correram bem, e na altura eu penso que o Porto precisava de facto de um jogador que metesse lá um bocado de respeito naquilo, que na altura a ideia que me deu é que parecia que cada um fazia o que queria, isso não pode acontecer, e quem passou pelo Porto sabe que isso nunca, pelo menos no meu tempo, nunca acontecia. O Porto contratava sempre jogadores de qualidade, não só pela sua qualidade, mas também pelo seu carisma, e por isso é que muitas vezes se dizia que o Porto contratava jogadores a Porto, não é? Exato. Porque independentemente de correr mal ou jogar mal, porque as coisas nem sempre correm bem, joga-se mal, mas se deixar tudo em campo as pessoas não ficavam chateadas, eu deixei de dizer isso. E portanto, uma das características também de eu ir para o Porto foi mesmo essa, que as pessoas também na altura me falaram, para além das minhas capacidades, tinha um carisma que serviu ao Porto. Infelizmente, mais tarde as coisas começaram a ir para o outro lado, e o Porto, se calhar, neste momento também está a pagar caro essa situação, não é? Não contratar jogadores por isto e por aquilo. Mas fico contente por o Porto voltar a continuar a voltar ao que era. Eu dou um exemplo que na altura que falámos aqui, que há um pouco em off, que na altura
o Porto, na equipa principal, jogava 5 ou 6 portugueses, né? Na altura do tri. Português jogava, na altura, joguei ao Paulinho, eu, o Sérgio Conceição, o Fernando Mendes, o Jorge Costa, jogava pelo menos o João Pinto, pelo menos na equipa titular jogávamos 5 ou 6 na altura do tri. E depois, passados uns anos, às vezes se jogasse hoje já era bom, era complicado. E depois o Porto tinha uma mística muito forte, que tinha muitos jogadores da sua formação, tinha muitos jogadores portugueses e muitos jogadores do Porto. Eu lembro-me do Paulinho, do Jorge Costa, do Folha, do secretário, do André, do João Pinto. O João Pinto também é um dos exemplos meus do futebol. E ele, o Rui Barros e o Luís. O Luís também é quase como da casa, um grande jogador, porque era brasileiro, mas estava lá, tinha uma mística muito própria, já estava incluído nessa mística. E eu cheguei, tinha essas características que o Porto gostava e ao mesmo tempo fácil. Normalmente diz que chegas a um clube e às vezes tem que se tem um ano, tem que se aumentar, está-se a aumentar. Quem tem qualidade tem que chegar lá e joga, mais nada, tem que mostrar qualidade. Agora estamos sempre a discutir a aumentar. E na altura chegaram lá 5 ou 6 jogadores novos e chegámos, que eu já aqui, na altura do tri, as pessoas do Porto estavam um bocadinho receosas porque o Porto sempre que chegava para conquistar o tri nunca conseguia conquistar o tri. Em vários anos, com grandes equipas, com grandíssimas equipas. E nós chegámos lá e com os jogadores do Felgueiras, do Braga e do Belenense, o Fernando Mestre do Belenense, do Braga, ou seja, Conceição do Felgueiras, o Dalbic do Guimarães, e a gente fez uma época fantástica, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Paulo, querias colocar aqui uma questão ao Barroso? Ia perguntar, o Barroso fez uma carreira fantástica no Futebol Clube Porto, que foram 2 épocas em que ganhou, no fundo, 4 títulos, 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Ia perguntar como é que foi entrar no balneário do Futebol Clube do Porto. Para mim, sem dúvida, foi porque eu já estava no Braga e já conhecia alguns jogadores da Seleção Nacional, não é? Por exemplo, eu conhecia o Paulinho Santos no Rio Ave, que ele saiu para o Porto. O Paulinho não saiu para o Porto logo no início da época, estive lá 1 ou 2 meses antes de ir para o Porto, eu já o conhecia. Conhecia os jogadores da seleção, como o Folha, o Evarros, outras coisas, e a adaptação foi mais fácil por aí. E depois, como é lógico, toda a gente sabe que quando uma pessoa é recebida num bom balneário, que as coisas se tornam mais fáceis. E o Porto, na altura, tinha muitos jogadores portugueses que facilmente se amantavam aos jogadores. E, como eles faziam no Porto, eu fazia aqui em Braga. As coisas são mesmo assim. Porque só tendo um bom ambiente, não tenho dúvidas sobre isso. Mas isso, só havendo um bom ambiente de balneário, que é que se consegue as coisas. Não quer dizer que se consiga sempre. Que se consegue muitas vezes tornar as coisas difíceis mais fáceis, porque todos estão a arrumar para o mesmo lado, é mais fácil. Eu penso que as coisas vão por aí, e não tive dificuldades nenhuma, sinceramente, porque foi bem acarinhado, não só pelo balneário, mas por toda a estrutura do Porto. Eu lembro do falecido Domingos Pereira, que era uma pessoa para ali ajudar, os roupeiros, o Moreno, o Zé que ainda está lá, o Velhote, o amigo. Portanto, tem muita gente, mesmo os adeptos, sempre me acarinharam, ainda hoje em dia me dão o carinho, mesmo como quando vou ao Porto, as pessoas sempre me tratam com respeito, porque sabem que eu dei tudo, enquanto lá esteve, dei tudo pelo Porto. Portanto, não, quem dá o que tem é mais não obrigado, costuma-se dizer. Exato. Mas notou diferença na transferência do Braga para o Porto, quer no balneário, quer nos métodos de trabalho, ou era tudo relativamente idêntico? Olha, desculpa lá, agora estou a ver um golo que dediquei aos meus pais na Amadora. Portanto, mandei, os meus pais estavam em França e este é o que não me que dei aos meus pais lá em França. E eles estavam a ver isto na... Força. Eles estavam a ver isto lá na França com os amigos, e as pessoas nem sabiam que eles eram meus pais.
Eu na altura tinha 17 anos. Quando eles falam a falar do gol ali, eles dizem que são meus pais. Deve ser uma alegria, lembro-me perfeitamente. São coisas da vida que eles me contaram depois. E o Porto perdeu este jogo. Levámos 2 golos esquisitos, 2 golos mesmo esquisitos. Golos tão facilitados, a bola bateu aqui, ali, entraram. Foi esquisito. Foi aquele daqueles jogos que nós até jogámos bem, mas as coisas levámos lá 2 golos esquisitos mesmo. Mas para o futebol, ninguém ganha sempre. Mas é que aqui um golo que estou a ver que a bola chuta a baliza, a bola vai para o guarda-redes, bate em alguém, até foi cheinho. A bola bateu em alguém e traiu o Eriksen, se não me engano, traiu o Eriksen. Foi assim 2 golos esquisitos. Uhum. Mas a vida do futebol é isto mesmo, não tem que sempre dar a volta por cima. E isto serve até um bocadinho de lição para os mais novos, perceber que, apesar das derrotas, e nós já apanhamos aqui algumas derrotas na mesma época do Porto, não deixamos de chegar ao fim, e no fim é que se fazem as contas e de sermos campeões nacionais. Isso é que é uma verdade. Uma das grandes características dos jogadores do Porto, muitas vezes agora já não estou há muito tempo lá, não sei, mas era ser fortes mentalmente. Eu digo isto porque quando um jogador perde um jogo, a coisa que tem a fazer é logo reagir e pensar logo no próximo que tem que ganhar. No Porto não se pode estar a chorar, tem que se pensar logo em ganhar. E portanto, na altura, uma pessoa, claro, ficava triste por perder um ou outro jogo. Infelizmente, nos 2 anos que eu estive no Porto, não perdemos muitos, mas tem que se logo mudar o chip e para cima deles nos jogos logo a seguir. Isso não há o mínimo de dúvida. Era o que nós fazíamos e, portanto, tinha jogadores com grande capacidade, tanto técnica como física, e gostavam, e todos nos juntávamos para fazer o melhor pelo Porto, e por isso mesmo é que conseguimos fazer o tri, que era o mais difícil, e este ano é o ano do Tetra. Este é o ano do Tetra. E foi quando o Porto mudou de equipamentos e foi para a capa. Exatamente, para a capa. Uhum. E este jogo, Paulo Bizarro, ajuda-me aqui agora com este. Este é o eliminatório. É do Friamundo, não é? Certo. Este aqui, eu não sei se eu marquei o primeiro gol, não sei se foi o primeiro que marquei de livre, que em Friamundo ganhámos 3-1 ou 3-0, assim uma coisa. 4-0. Eu marquei de livre 4-0. É que era 3-1, mas sei que marquei um gol de livre, agora não sei. Está a aparecer agora aqui 4-0. Precisamente no vídeo. Uhum. Sei que eu marquei um gol de livre. Acho que foi o primeiro. Agora não sei qual. Eu acho que foi 1-0, acho eu. Talvez foi este, e é um grande gol. É este. Ela chega ao meio e começa a descer. É um grande gol. Puxa atrás, é isso. Mas eu aqui não consegui ver. Só vejo eu a correr, mas não... agora já vi. Exato, aí. Corta a meio, corta. Corta. Aqui foi. Foi 1-0, se não me engano. Não tinha certeza? Ela ainda bate na barreira, não bate? Desvia ali um pouquinho, sim. Desvia ali um pouquinho. Bate ali em alguns jogadores, sim. E depois chega ali e começa logo a descer. Olha, está aqui o Joel Santos a dizer, coitados dos que iam à barreira quando era o Barroso a marcar livres. Também aqui a comentar. Coitado, felizmente para eles, eu às vezes não estava na barreira, estava na baliza. Exatamente. mas é gratificante, sempre lá neste caso, por exemplo, podia ser, vocês sabem, nestes jogos da taça é complicado. Uhum. E muitas vezes o primeiro golo é que pode desequilibrar tudo. E como bem, o golo foi logo o primeiro golo e que se calhar o Porto ganhou 4-0 porque desequilibrou logo ali as coisas. Porque nestes jogos da taça é muito complicados. E nesse jogo a gente ganhou com facilidade porque começou cedo logo. Costuma dizer que o pé no acelerador e acabámos por ganhar por 4-0. Uhum. Este Paulo Bizarro, ajuda-me agora aqui, é com o Estrela da Amadora? Não, é com o Leiria, não é? Leiria. Este, se não me engano, vai ser o jogo com o Leiria. Uhum. Este mais que nada foi com o Leiria. Uhum. Foi com o Leiria.
Vamos ver se encontramos. Este jogo, fizemos um grande jogo também, né? Aqui O gol está logo no início. Logo no início. Aqui, exatamente. Aqui o gol. É aquele tal gol que há pouco o Barroso aqui em off estava a dizer que foi atribuído ao Edmilson, mas que aqui no livro já tinha entrado a bola quando o guarda-redes faz a defesa, não é? Sim. Provavelmente. Exatamente. Aqui está o remate Porque e aqui. Se vocês repararem, a linha fica do lado contrário ao livre. Uhum. E o guarda-redes, com o corpo, tapa a bola. Mas a bola já está dentro de 20 centímetros. E o Edmilson depois encostou. E o gol foi atribuído ao Edmilson. Não tem causa isso, que não interessa. Foi gol claro. Do Porto, isso é que é o mais importante. Uhum. Mas a bola já estava dentro. E o corpo, mas só que o corpo não deixa o fiscal de linha ver, mas a bola está para 20 centímetros dentro, na altura. Eu lembro perfeitamente, porque depois falámos nisso no final do jogo, falámos sobre isso lá na comunicação social. Uhum. Mas o gol foi atribuído por alguém das estatísticas, eu não sei quem é que faz as estatísticas, mas a bola já estava dentro. Já na altura o VAR tinha umas certas dificuldades para confirmar alguns lances a favor do Futebol Clube do Porto, não é? Muito bem. Muito bem. Olha, mas hoje em dia... Sim. Diz. Força. Mas hoje em dia, alguns jogos não é o VAR. Eu parece que estou no VAR mesmo. Hoje em dia há coisas que parece que estou no VAR. Eu não sei como é possível não verem certas coisas. Mas isto agora foi só para brincar um bocadinho. Claro. Ao VAR e o VAR. O VAR e o VAR, exato. Barroso, aqui, eu queria aqui colocar, já aqui falámos do melhor golo do melhor golo e do melhor momento que teve no Futebol Clube do Porto. Mas que outros momentos teve no Futebol Clube do Porto? Recorda-se algum momento em especial que tenha marcado, quer seja pela positiva ou pela negativa, na sua passagem no Futebol Clube do Porto? Depois teve na Académica e depois mais tarde regressou ao Braga. O Braga que, pergunto-lhe agora também, mas acho que não é segredo para ninguém, que é o clube do seu coração e é por ele que torce, não é? Sim, eu não sou daquelas pessoas que vai para um clube e é desse clube desde pequenininho, depois muda de clube, é do clube, sempre tem vários clubes durante a época. O meu clube sempre, eu digo isto, o meu clube sempre foi o Sporting Braga, porque eu comecei a jogar no Sporting Braga com 13 anos. Uhum. Agora, isso não impede de eu ir para o Futebol Clube do Porto, ou para a Académica, ou quem fosse, de dar um máximo por esse clube. Claro. Agora, eu não vou dizer que o meu clube era o Futebol Clube do Porto, porque foi sempre o Sporting Braga. Agora, quando eu estava no Porto, eu sempre dei o máximo pelo clube. E, portanto, isso é que é o importante. Não tem lógica. As pessoas do Porto não souberam sempre que o meu clube... Aliás, acho eu, quem está há 20 anos no clube e vai dizer que o clube dele é outro, pelo amor de Deus, não é? Isso acho que é uma coisa... Agora não deixo de ter dado o máximo. Eu jogava contra o Braga e dava o máximo contra o Braga. Né? Se tivesse que marcar contra o Braga, marcava. Não tinha problema nenhum. Quem é profissional. E, por exemplo, hoje em dia eu costumo ver jogadores que jogam. Eu, por exemplo, joguei ao Porto e fiz vários golos. Mas eu costumo ver um jogador que faça contra um clube. E hoje em dia, Jesus, peço desculpa. Quer dizer, o golo é alegria. O pedido de desculpa era se o jogador fizesse uma passa a provocar, fizesse o golo e provocasse. Agora um jogador fechar um golo é provocar alguém, na minha opinião, é provocar alguém. Eu acho que não é provocar ninguém. Uhum. Agora os jogadores começam a provocar, isso é outra história. Agora eu fechar um golo da minha equipa, acho que isso é provocar alguma coisa. Agora hoje em dia parece que está toda a gente sempre a arrasar, eu não percebo, não entendo. Eu marquei golos ao Porto e nunca deixei de respeitar o Futebol Clube do Porto. Aliás, eu não sou ingrato. Claro. Não sou ingrato porque o Futebol Clube do Porto, se eu sou campeão, é derivado ao Futebol Clube do Porto, não é? Agora, eu não sou ingrato. Agora, fazer, Jesus, desculpa o quê? Aliás, o festejar é uma questão de respeito para o clube que marca o golo, não é? Costuma-se dizer no futebol, quando jogam contra uma equipa, está a ganhar 4-0, quer-se ganhar 5, 6 e 7. Porque aí é a respeitar a outra equipa. Agora está a ganhar 4-0, agora vamos brincar com isto. Isso é que é a falta de respeito, na minha opinião. Agora, eu joguei contra o Porto, marquei
alguns golos e festejei. Agora, não estava a faltar respeito ao Porto de maneira nenhuma, por amor de Deus. Isso não tem nada a ver. Isso é pequeninhas. E pessoas que faltam ao respeito é ingratidão, na minha opinião. Muito bem. Nós agora vamos aqui, eu proponho aqui ao Paulo Bizarro e ao Nuno Neto e ao Telmo também, que olhemos aqui para o jogo, já que a semana passada, isto acaba por ser uma situação um bocado ingrata, porque o último jogo foi com o Sporting Clube de Braga, recordamos aqui no último dia de jogo, aqui neste programa, precisamente, qual foi os melhores momentos que recordamos dos jogos entre o Braga e o Porto, mas hoje eu pedi-lhes o mesmo exercício. Bruno, posso falar só uma coisa? Posso só falar uma coisa? Força, Barroso. Falámos em off. Uhum. E uma das coisas mais gratificantes da minha carreira como futebolista, e aí eu vi o reconhecimento das pessoas, que também não perceberam muito a minha saída do Porto na altura. Olha, ao estado das Antas. Rosa, deixa-me interromper, que está aqui precisamente uma questão sobre aquilo que estavas a dizer, que eu penso que vai de encontro àquilo que querias dizer, que é do Amandio Couto, que diz... Olha, não sabia, mas está... Foi pouco esclarecida. Foi o Barroso que quis sair? É aqui a questão. Pode responder. Não, de maneira nenhuma. Então, se eu for para o Porto, eu queria sair. Não tem lógica nenhuma. Aliás, já falei porque é a minha opinião. Uma pessoa, eu digo isto, se calhar das poucas vezes que disse isto, já disse uma outra vez, mas se calhar a única pessoa que teve coragem de me dizer porque eu sou do Porto foi o falecido, infelizmente falecido Reinaldo Teles. Quando me disse que uma altura que eu saí do Porto não por meu valor, mas por outras situações. Como eu não tinha empresário, na altura, eu estou a falar, eu falo sem problemas, na altura o Zé Veiga que era o empresário que metia a maioria dos jogadores no Porto. E acabou por lá meter vários jogadores que eram dele. E, portanto, eu não tinha empresário, era o desgraçado, eu costumo dizer que eu sou o minhoca, era o minhoquinha. E paguei eu porque não tem lógica nenhuma um jogador, seja eu ou outro qualquer, um jogador que fez tantos jogos pelo Foco do Porto, ser dispensado. Não tem... Hoje em dia, esses jogadores que estão lá no clube 3 e 4 anos, jogam jogos e continuam lá. E eu, por acaso, não tinha empresário e paguei caro essa situação. Mas não... Olha, passei isso para o lado contrário, não tenho problemas nenhuns. O Futebol do Porto sempre me tratou bem, os adeptos magníficos comigo sempre. E, portanto, são coisas do futebol que, infelizmente, hoje em dia também acontece, mas que naquela altura foi um bocado estranho e foi um bocadinho... E o facto dos adeptos recordar aqui a sua saída, precisamente por ter ficado pouco esclarecida, é um reconhecimento de que o Barroso era importante naquela altura para o Futebol do Porto, não é? Isso já é um simples facto. Uma pessoa da equipa técnica na altura, eu lembro perfeitamente, não vou estar a dizer, não vale a pena estar que me disse que eu fui dos jogadores mais importantes na época do Tri. E o estranho é que na época a seguir do Penta, do foi encostado, entre aspas, de uma maneira um bocado esquisita. Eu sou das pessoas que eu costumo dizer que eu nunca perguntei ao treinador porque é que jogava, também não tinha que perguntar ao treinador porque é que não jogava, não é? Se eu quando jogo não vou perguntar porque é que jogo, também não tenho que perguntar porque é que não jogo. Porque o treinador tem sempre uma opinião e por muito que se diga, ele tem sempre a opinião dele e é sempre a mais válida, ele é que sabe, não vale a pena estar a perguntar. Mas é esquisito de um ano para o outro as coisas mudarem tanto. Eu sei, mas também não quero falar muito sobre isso. Sei que o do empresário tem muito a ver com isso. Empresário, eu nunca tive empresário e acabei por pagar essa situação. E a prova do reconhecimento, como eu já falei, que eu queria falar há bocado, é que eu quando fui jogar pela Académica ao estado das Antas, eu fui substituído a 10 minutos do fim, se não me engano. E viver num estado cheio a bater-me palmas foi as maiores coisas da minha carreira, que ainda hoje me arrepio tudo quando conto isso. Sinal de gratidão que as pessoas sabiam que vinha embora. Não só que estranharam, olha, basta ver a pergunta que fizeram agora, que também estranharam, como eu estranhei na altura, portanto não... Agora, que se gostava de ter ficado mais tempo no Porto, gostava, porque eu gostava de ter sido penta, gostava de ter ganho mais campeonato, mas aqui.
Mas infelizmente as pessoas não quiseram. Eu segui a minha carreira e portanto também me prometeu depois também regressar ao Sporting Braga. Ainda fazia mais 5 ou 6 anos no Sporting Braga, acabar a minha carreira no meu clube do coração. Agora, opa, no futebol eu não... Tudo que eu conquistei, eu comecei a trabalhar aos 9 anos. E tive que deixar o futebol, o trabalho, para ir para o futebol aos 8 anos. Eu fui marceneiro até aos 8 anos. Sempre conquistei tudo com o meu trabalho. Os meus pais, como França teve na França perto de 40 anos, nunca viu um jogo meu, só viu no estrangeiro como aconteceu nesse jogo, que eu dediquei, que a minha mãe já estava lá com ele, dediquei, e os meus pais nunca estiveram cá para ver um jogo meu, infelizmente, mas conquistei tudo com o trabalho e fico muito contente com a carreira de futebolista, sem empresário, sem nada, e portanto não me lamento do que aconteceu. Agora, ficou alguma má ajudado mais o Futebol Clube do Porto na altura. Agora, como agora, os interesses são muitos e normalmente é a minhoquinha e acabei por pagar caro essa situação. Fiquei com pena, infelizmente, que dizer que na primeira época é da adaptação ao clube ou ao jogo, sei quê. E eu fiz uma grande época logo no primeiro ano do Tri, quando as pessoas estavam com medo de que não conseguir, e estava com a expectativa que no ano a seguir no Tetra que as coisas que iam ainda ser melhores. O que foi, eu trabalhava e não adiantou nada, infelizmente. E depois veio a acontecer o que aconteceu, saí do Porto e para não deixe de ser ao foco no Porto, porque eu não sou ingrato. Eu sempre respeitei as pessoas e o clube, principalmente, e portanto não há que chateado, porque as coisas passam, as pessoas continuam a ser meus amigas e portanto não tenho problemas nisso e desejo que eu consiga os seus objetivos sempre. Muito bem, eu já vou. Sim. Já temos Constituição. Eu daqui a pouco já vou lançar isso também, a construção das equipas. De qualquer das formas, eu também já vou voltar ao Barroso também para saber aqui a opinião sobre este jogo entre o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto, sendo que sabemos, claro, que o seu coração está no Sporting Clube de Braga. De qualquer das formas, antes de irmos à análise ao jogo, eu pedi aqui rapidamente, Paulo Bizarro, tu escolheste aqui esta semana aqui mais um jogo do Fogo Porto frente ao Sporting Clube de Braga. Eu vou colocar aqui o vídeo, portanto as fotografias que tu escolheste, porque estas fotografias e o que é que isto nos remete? Sim, este é muito fácil de explicar, porque estamos a falar de um jogo da Taça de Portugal. Foi a final da Taça de Portugal, que foi disputada no Estádio das Antas em 76, 77, contra o Braga, precisamente, em que Porto ganhou 1-0 com o gol de Fernando Gomes. E eu recordo este jogo especialmente, porquê? Porque na minha vida foi o primeiro título que eu vi o Futebol Clube do Porto conquistar ao vivo e que vi conquistar foi esta Taça de Portugal. Portanto, estávamos no final daquele período dos 19 anos sem ganharmos nada e, portanto, para mim, enquanto miúdo, isto foi uma alegria imensa porque vi o Porto conquistar uma Taça de Portugal. Daí este jogo teria que ter para mim, e uma vez que estamos a situar-nos na Taça de Portugal, tem para mim, logicamente, um significado muito especial. Muito bem. Fica então aqui esta menção também do Paulo Bizarro. E deu para ver... Sim. Deu para ver o meu antigo treinador António Oliveira aí. Sim, também. Era o capitão do clube. Era o capitão. Muito bem. Gomes, também grande pessoa, reconhecido. Vamos avançar aqui para o Telmo. Telmo, boa noite, ainda não falaste hoje. Olá, boa noite, estás bom? Tudo bem? Não te estamos a ouvir agora estamos. Só tirar o microfone. Sim. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o painel. Sim, podes falar. Cumprimentar aqui o painel habitual, Bruno, Paulo, Nuno. Um especial cumprimento e um abraço ao Barroso pela grande carreira que fez. Pronto, eu tinha algumas questões rápidas, algumas coisas preparadas para dizer, mas algumas eu fui ouvindo que foram respondidas enquanto estava aqui a ouvir vocês a falarem, ou seja, só aqui referir que
mesmo como adepto nessa altura, sempre que eu vi o Barroso a jogar, e sabendo o que ele já referiu, que ele não era portista, mas era um jogador que dentro de campo e nos tempos que esteve no Porto, quem o via a jogar, se não soubesse a história dele, dizia que ele era portista pela forma de jogar e pela dedicação que tinha no jogo. Na carreira no Porto, sim, também era uma questão que eu tinha aqui. Também tenho pena que não tivesse sido mais longa e mais duradoura, porque, como costumamos dizer, muitas vezes o primeiro ano pode ser mais difícil para um jogador que vem de um clube, de um patamar se calhar inferior, mas o Barroso fez uma grande primeira época, e quando se esperava que a segunda época fosse ainda de maior afirmação, pronto, já falou aqui um pouco de situações extra futebol que podem ter acontecido. Também lembro que na altura o Porto, penso que foi nesse segundo ano, foi buscar o Doriva, que era um jogador que depois poderia ter que jogar pelo investimento que foi, mas Sim, pronto. Foi na altura que entrou as SADs, Sim, o Doriva foi muito caro. 3,5 ou 4 milhões de euros na altura. Sim, já era um jogador de seleção brasileira. Também ajudou. E tinha um remate forte também. Mas pronto, tapou ali um bocadinho o Barroso e outras situações que o Barroso já indicou, mas também só queria deixar aqui mencionado grandes jogos que o Barroso fez. Essencialmente lembro-me de jogos na Liga dos Campeões, jogos contra o Milan, onde jogou sempre de início e o Porto fez bons resultados, defrontando jogadores como... E mesmo contra o Manchester United, em Manchester não correu tão bem no resultado, mas o Porto tinha chegado a um patamar superlativo na Liga dos Campeões, e acredito que ter jogado em grandes palcos como o Old Trafford, como San Siro titular, ouvir o hino das Champions e até ter ganho alguns desses jogos e defrontar jogadores como o Eric Cantona, David Beckham, Roberto Baggio, Boban, Albertini, Herânio, todos os jogadores de top mundial no meio campo, que é o que eu estou a referir. Pronto, acredito que tenha sido momentos de auge na carreira do Barroso, e claro que acredito que não deve esquecer. Telmo, posso fazer uma coisa? Sim. Telmo, posso referir também aí que nesse ano do Tri fizemos uma Liga dos Campeões que o recorde só foi igualado agora por Sérgio Conceição há um ano ou dois. Só empatámos em casa com o Milão 1-1. Exatamente. Ganhámos os jogos todos. E fizemos a história que fomos ganhar a Milão, que o Porto já não ganhava há 46 anos lá. Que o Milão, se não me engano, tinha sido campeão europeu 1 ano ou 2 anos antes, que eu tenho uma equipaça e nós fomos lá ganhar 3-2. Também é um momento histórico, que ainda hoje toda a gente fala desse momento histórico. É só relembrar aí. Que foi de facto uma Liga de Campeões fantástica, que depois fomos a Manchester, perdemos por 4-0, mas costuma dizer cada tiro, cada mel. Também gols muito esquisitos. Sim. E lembro perfeitamente que fizemos um jogaço aqui no Estádio das Antas, que na primeira parte, se tivesse 4 ou 5, não era muito. Só o Jardel, lembro-me do Jardel, que normalmente não falhava muitos golos. O Jardel falhou para 7 ou 8 golos, praticamente, que normalmente era ele mortífero. E naquele jogo, esse jogo deu na RTP há uns tempos, eu estive a ver, assim, como é possível o Jardel, que normalmente em 3 oportunidades fazia no mínimo 2, certo. E ele nesse jogo, e são coisas para recordar, que de facto foi uma Liga dos Campeões fantástica também tem nesse ano, e portanto também foi que essa vitória em Milão foi uma das coisas mais lindas das nossas carreiras. Certo. Sim, e essas memórias que eu vou ficar, e que acredito que o Barroso fique, porque é só os jogadores de um nível muito alto. Estar nesses plantéis até podem estar muitos, mas jogar esses jogos e estar no relevado a ouvir o hino da Champions como titular nesses jogos, isso não é para qualquer um. Pronto, só deixar aqui mesmo para não tomar muito mais tempo, 2 perguntas rápidas de responder e que acho que é interessante as pessoas também saberem, e que penso que não falaram até ao momento, que é como o Barroso jogou com grandes jogadores no Porto, nas 2 épocas esteve essencialmente no meio campo, mas tem noutras posições. Eu tenho as minhas desconfianças, os que pode responder, mas dizer para si qual foi, naquela sensibilidade de quem está a treinar com os jogadores, essencialmente, mas também nos jogos, o melhor jogador com quem jogou no Porto, e também depois o melhor jogador que defrontou, se calhar também da parte do meio campo, mas escolheu o que achar que
que vendo pelo jogo tem a noção que isto é um jogador de outro planeta. Basicamente estas duas questões. Bem, em relação ao Futebol Clube do Porto, posso dizer que o Futebol Clube do Porto, e fico muito contente com isso, o Futebol Clube do Porto ser grato aos jogadores e ter lá muitos jogadores na sua estrutura, agora com a vinda também do Vítor Bahia e muitos outros que estão lá, o Paulinho, o Folha agora também, João Pintos. Fico muito contente que o Porto seja grato também a esses jogadores, porque com certeza eles também foram gratos ao Futebol Clube do Porto, na minha opinião, porque também conquistaram muito pelo clube e eu fico muito contente com eles estarem no clube. Agora, para mim, a qualidade, para mim, os melhores exemplos que eu já o falei, até disse algumas vezes, para mim, os jogadores que eu tive o prazer de jogar no Porto, e são exemplos para mim, joguei com muitos, com o Paulinho, com o Jorge Costa, com muitos outros que estavam lá, com o Folha, com muitos outros, mas para mim os jogadores de referência, para mim sempre foi como profissionais, nem fala como jogadores, como profissionais. O João Pinto, lateral direito, para mim um exemplo como profissional, porque ia a jogar e a treinar. O Rui Barros e o Aloísio, porque eram jogadores com um estatuto enorme, mas com uma humildade fantástica. E para mim, esses são os exemplos da minha vida que me deram para o futuro. São jogadores de grande qualidade que foram exemplos para mim. Agora, exatamente, o Porto tem muitos outros jogadores, porque eu muitas vezes muita gente pode gostar de um jogador que joga bom futebol ou joga bem futebol, mas se calhar muitas vezes como pessoas são zero. Às vezes alguns são zero. Isso há muitos. Mas há muitos. E para mim é importante mais as pessoas do que o futebol. Até porque tem grande valor, porque senão não estavam lá, não é? Agora, claro, interessa-me a pessoa e o caráter delas. Para mim, esses foram os grandes exemplos do futebol. Agora, jogar contra. Um craque. Contra o Cantona, como sabemos, falamos há um bocado. Joguei contra o Roberto Baggio. Mas para mim, o que me deu... Que deu mais trabalho. Que não me deu mais dificuldade era o João Pinto, que jogava no Benfica e no Sporting. O João Vieira Pinto foi um jogador que era um jogador baixinho, mas que era muito, muito habilidoso e muito rápido nas suas ações, e era complicado para um jogador trabalho naquela altura. Agora, o João Pinto também conhecia da seleção, é um jogador de grande qualidade, e portanto para mim esse foi o jogador que normalmente senti mais dificuldades. Agora, de resto, como eu já falei, para mim o caráter das pessoas e a humildade que eles tinham para os jogadores que ganharam muitos títulos, a humildade com que eles me receberam e o exemplo que eles me deram, jogando ou não, porque muitas vezes isto é muito fácil, quando se joga é muito fácil fazer-se de bom tipo, e quando joga depois há problemas, mas eles não, jogando ou não, foram sempre manter sempre a mesma humildade e o mesmo caráter, e para mim foram, já os disse, para mim são os exemplos do futebol, e fico muito contente de ser amigo deles. Uhum. Muito bem. Barroso, eu já lhe vou também passar outra vez a palavra para saber a sua opinião sobre este jogo também com o Braga, como eu disse há pouco. De qualquer das formas, agora nós já temos aqui o 11 inicial, e eu passo aqui a dizer que aquilo que estão a ver é Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr, Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luís Dias, Taremi e Marega. E pegando neste 11, pergunto aqui ao Nuno Neto, o que é que achas deste 11 e aquilo que mudavas ou que deixavas de mudar? Qual é a tua opinião sobre este 11 do Futebol Clube do Porto? Relativamente a este 11, está mais que visto que o Sérgio quer fazer uma boa prestação agora já na primeira mão, e se for possível sair daqui já com a vitória, independentemente depois termos a segunda mão depois em casa. São trocas diretas, o Diogo Costa já estávamos todos a contar, depois tínhamos ali a situação do Corona, que é a troca direta com o Fábio Vieira.
provavelmente será ele também, o Fábio tem muito essa tendência de fazer as diagonais interiores, será ele a fazer exatamente o mesmo trabalho que o Corona tem feito. Eu acho que o único tema aqui que temos que ver até tem mais a ver com o banco, porque para a taça não se pode levar os mesmos número de suplentes, e nós aqui vemos no banco que não temos um único defesa, portanto, nem temos Diogo Leite, por exemplo, nem o nosso lateral esquerdo, ajudem por favor. Lateral esquerdo, O Zaidu, portanto, só temos o guarda-redes e depois temos do meio campo para a frente. É certo que pode haver depois aqui algumas jogadas para, no caso de ser necessário, colocar um homem ali mais na zona defensiva. Agora está visto que o Sérgio quer levar o jogo para a frente e quer levar daqui a vitória. A equipa é exatamente igual à do último jogo, com a única diferença do Fábio Vieira. Se o Porto tiver a mesma entrega, o mesmo fio de jogo, a mesma consistência durante os 90 e tal minutos, acredito que o Porto sai daqui com a vitória. Uhum. Telmo, também nós agora é difícil pegar neste jogo e olharmos só para este jogo, visto que o Fogo Porto jogou, o último jogo foi precisamente com o Braga para o campeonato. Qual é a tua perspectiva que tens para este jogo e o que é que poderá ser diferente ou não do último jogo com o Braga? Estás sem som outra vez? Já está, ok. Desculpa. Uhum. Estes jogos iam estar sempre obrigatoriamente relacionados. A única forma deles poderem não ter uma relação tão direta era, por exemplo, o Porto ter ganho o jogo do campeonato, como teve prestes para acontecer, e o Sérgio Conceição, então, nesse aspecto, sabendo que isto é um jogo a duas mãos, mesmo sabendo que é um jogo importante em Braga, com um adversário importante e muito competente, poderia arriscar a poupar alguns jogadores, não muitos, mas pontualmente podia poupar 3 ou 4 jogadores. Mas como nós falámos aqui no último fórum, a partir do momento que o Porto empatou o jogo e da forma que foi, e pronto, e sabendo toda a gente como é que é o Porto e como é que o Porto reage nestas coisas, que o Barroso também deve saber bem, o Porto tinha que aproveitar este jogo para dar um sinal claro de força, como o Nuno disse, para tentar ganhar o jogo, sabendo que a eliminatória de certeza absoluta vai ficar em aberta para o Dragão, mas tentar ganhar o jogo e essencialmente dar um sinal de força e de vitalidade depois de, pronto, foram 2 empates, foi um empate da maneira que foi e pronto, e sabemos que quem conhece o Porto, o Barroso conhece, sabe que não é o fim do mundo, mas empatar 2 jogos seguidos não é muito normal num clube grande. Então eu acho que isso, que o Porto vai tentar ganhar. A nível de diferenças, não vejo grandes diferenças. Obviamente há uma óbvia, que é a ausência do Corona, que é o principal desequilibrador, é o jogador mais preponderante no processo ofensivo do Porto, quer entrar em espaço entre linhas, quer em movimentos verticais, num para um, qualidade técnica, capacidade individual. A nível tático, eu acho que vai se manter tudo mais ou menos na mesma. O Sarri mantém-se a defesa esquerdo, o Fábio Vieira entra para o lugar do Corona, e no que é o capítulo de explorar mais movimentos interiores, tentar aparecer naquele espaço entre linhas, eu penso que vai fazer os mesmos movimentos. Agora, claro que depois o virtuosismo, a velocidade, a capacidade individual num para um, obviamente que são jogadores diferentes, isso o Porto não vai ter esse fator superlativo de poder destacar-se mais nesse aspecto. Mas de resto é isso. Acredito que vai ser um jogo muito competitivo outra vez, muito equilibrado, que mais uma vez vai se definir um pouco naquela supremacia do meio campo. O Porto, claro que depois ficou com 10, era mais difícil, mas o Porto foi sempre superior ao Braga, mesmo com 10, quando conseguiu dominar a zona do meio campo, controlar o jogo com bola, e pronto, basicamente é isto, controlar com bola. Quando o Porto não conseguiu controlar com bola, foi rapidamente abafado
pelo Braga em poucos minutos, 15, 20 minutos. E o jogo 2 vai ser aí. Quem ganhar esse capítulo no meio campo, quem tiver mais personalidade e mais qualidade em gerir a bola com bola e a controlar o jogo, não digo dominar, como eu digo muitas vezes, porque não acredito que vai haver uma equipa que vai dominar muito o jogo, mas uma equipa grande, e neste caso estamos a falar de duas equipas grandes, o Braga já há alguns anos que eu considero uma equipa grande, quem controlar o jogo, essencialmente no meio campo, vai ganhar o jogo hoje. Paulo Bizarro, também a mesma pergunta que coloco-te a ti, sendo que aqui lanço também aqui a questão de, tu aqui a semana passada tinhas falado e tinhas alertado para o facto de podermos ficar a 9 pontos e que as coisas estavam a ser feitas para que isso acontecesse. Hoje pergunto-te isso porque temos que abordar esse tema, porque é um tema atual e uma vez mais estamos a jogar contra o Braga. Qual é a tua perspectiva que tens para hoje? E se são competições diferentes, não é? É a Taça Portugal, mas qual é a tua perspectiva também? A minha perspectiva é muito simples. Eu acho que o Porto, há 3 dias atrás, fez em Braga um grande jogo contra uma grande equipa, porque efetivamente não nos vamos iludir. Este Braga é realmente uma grande equipa e o Porto fez um grande jogo em Braga. Até aos 60 minutos. A altura em que poucos minutos depois de fazermos o 2-0, o Artur Soares Dias resolveu dar uma ajuda. A partir daí, o Braga, como grande equipa que é, obviamente fez a sua parte, que foi aproveitar essa vantagem numérica que tinha e com alguma sorte à mistura acabou por chegar ao empate. Isto leva-me a dizer o quê? Não é realmente possível de associar os dois jogos, até porque nós percebemos por esta linha inicial do Futebol Clube Porto que o Sérgio Conceição vem para este jogo com a intenção de ganhar, como foi na semana passada, e com a intenção de se pôr em boa posição para chegar à final. Mas já temos aqui uma situação que está relacionada com o jogo seguinte, é que não contamos com o Corona, porque foi expulso. Portanto, perdemos 30 minutos do Corona e provavelmente 2 pontos na semana passada às custas disso, e hoje perdemos um dos nossos principais jogadores, também reflexo dessa situação. Agora, acho que o que se apresenta aqui é efetivamente uma equipa para ganhar, para fazer um bom jogo como fez há 3 dias atrás. Agora vamos ver se ninguém vai contra o Godinho, porque se alguém for contra o Godinho, vamos ter a repetição de há 3 dias atrás. Muito bem. Barroso, qual é a opinião que tens sobre este jogo com o Futebol Clube Porto em relação ao Sporting Clube de Braga? Olha o micro. Como o jogo passado, penso que vai ser um jogo competitivo. O Futebol Clube Porto só muda o guarda-redes e o Corona. Mete o Fábio Vieira, que até penso que poderá até o Marega de esquerda um pouco para a direita. Penso eu que poderá até o Marega de esquerda um bocadinho para a direita. Pelo menos numa ou noutra fase. O Futebol Clube Porto de facto fez um grande jogo contra o Braga o último jogo. Depois acabou por empatar porque o Sporting Braga com mais um jogador acabou por conseguir reagir. Agora não tenho dúvidas nenhumas também que as equipas vão pensar que esta eliminatória é feita em 2 jogos. E quem errar menos vai ter essa possibilidade. E sendo em 2 jogos, sabemos que o Sporting Braga não pode levar golos em casa porque um ou 2 golos pode trazer problemas para a segunda mão. O Porto vai querer ganhar, está num bom momento, na minha opinião. E há que dizer, o Porto até aos 60 minutos foi claramente superior em Braga no Estádio Municipal de Braga. E o Porto o Sérgio Conceição vai ter praticamente a mesma equipa, quer dizer que tem confiança na equipa, que fez um bom jogo, fez as substituições mais porque tinha que as fazer. O guarda-redes é mais para dar também a oportunidade ao miúdo que tem grau de qualidade e sabemos que vai ser um jogo muito, muito disputado e que sabendo que havendo outro jogo ainda, que quem errar menos vai ter mais possibilidades de passar, sabendo que o foco do Porto com certeza vai querer ganhar em Braga, como o Braga vai querer ganhar o foco do Porto. Acima de tudo, que seja um bom jogo e que não haja casos de arbitragem, porque isso é o grande problema, infelizmente, do futebol português.
e na minha opinião o Porto tem de facto algumas queixas nos últimos jogos, porque principalmente em Belém, que as coisas que não, contra o Belenenses, que as coisas não foram muito fáceis de gerir para o Porto, e quem anda no futebol sabe que aquilo, as coisas não são muito fáceis de aceitar, mas espero acima de tudo que seja um grande jogo e que, como sabem, eu sou do Sporting Braga, gostava que o Sporting Braga ganhasse e que passasse à final, mas com certeza o Porto e todas as pessoas do Porto também querem que o Porto passe, e sinceramente que ganhe o melhor, e quem conseguir ser superior e errar menos, e que depois que consiga vencer o jogo. Claro que da minha parte vou torcer para que o Sporting Braga ganhe, e como todos os portistas e todas as pessoas do Porto vão querer que o Porto ganhe, e com certeza cada um vai torcer para o seu lado. Espero acima de tudo que o jogo seja um grande jogo e que não haja grandes problemas. Olha, eu tenho aqui uma mensagem do Ivo Ribeiro a dizer que gostava de entrar aqui no nosso programa em direto. Se calhar numa próxima oportunidade pode entrar. Ele que diz aqui que o Porto é sempre roubado, pode ser que ele um dia também volte aqui para falar connosco. É uma questão de nos contactar, e aquelas pessoas que nos estão a seguir, se quiserem participar, podem sempre participar aqui através do comentário. A gente vai colocando aqui sempre os melhores comentários. Nós daqui a pouco vamos ter que terminar, porque já temos o programa quase com 1 hora, e depois ainda na página Superportista hoje vamos ter a transmissão do jogo através da voz de do Luís Mesquita e do David Guimarães, através da Rádio Portuense e do Porto e do Portal dos Dragões, e depois mais tarde vamos ter aqui a análise a esse jogo também, através da voz do Dragão Autêntico, do Análise à Moda do Porto. Resta-me agradecer aqui ao Barroso por ter estado aqui hoje connosco nesta emissão de pré-matos do jogo. Barroso, muito obrigado. Espero que não seja a última vez que nos encontremos. Uma próxima oportunidade para estarmos aqui também uma vez mais a conversar, se calhar num próximo jogo entre o Porto e o Braga. Obrigada e continuação de uma boa noite, Barroso. Obrigado eu pelo convite. Desejo a todos um bom ano e que as coisas corram bem para todos, e que as coisas também corram ao Futebol do Porto, porque eu, sendo mesmo bracarense, não deixo de desejar tudo bom para o Porto. Agora sabemos que jogando com o Sporting Braga, claro que eu torço para o meu clube. Agora, tudo bom para o Porto. Um dia vou visitar o museu, para ver se também tem lá algumas fotos. Também gostava de as ver, o Museu do Futebol do Porto, nunca lá fui. Tenho de certeza lá fotos. Uhum. Tenho lá, gostava de um dia lá poder visitar, irei com certeza, nesta altura não, mas um dia com certeza vou lá, e não sou ingrato, como digo, que eu gosto muito de dizer isso, não sou ingrato, e portanto desejo o melhor para o Porto, portanto, e parabéns para todos e pelo programa, e um abraço especial para os nossos amigos que estivemos hoje aqui todos numa boa conversa. Muito bem. Não sei se alguém mais quer... Era isso que eu te ia perguntar, se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, força, Telmo. Só uma coisa rápida que esqueci-me de dizer há um bocado. Pronto, mais uma vez mandar um abraço ao Barroso e parabenizar pelos 2 bons anos que fez no Porto, pela carreira que fez no geral, e uma prova viva da qualidade que o Barroso ainda tinha, mesmo quando saiu do Porto, é a carreira que ele continuou a fazer no Braga. Depois disso, onde fez a melhor época de sempre, digo isto no ponto de vista da estatística, a nível de golos, que com 32 anos, na época de 2000 ou 2001, fez 14 golos e foi das melhores épocas de sempre, e toda a gente se lembra mesmo do rendimento que ele teve. Melhor marcador do clube. Exatamente. Melhor marcador, e toda a gente Braga, mais defensivo, como é possível uma coisa dessas? Exatamente, e toda a gente se lembra do rendimento, ou seja, não é daqueles jogadores que saiu do Porto pelas razões que já falámos aqui, e nós poderíamos ver a ter um declínio na carreira. Isso posso garantir que não saiu do Porto por causa do rendimento. Isso posso garantir. Sim, foi um jogador que continuou o seu rendimento muito alto no Braga, e isso, pronto, só está ao nível de um jogador de excelência, e pronto, e dar mais uma vez os parabéns por partilhar este momento connosco, que é sempre bom, e pela carreira que teve, obviamente. Muito obrigado para o Paulo, para o Bruno e para o Telmo. Um abraço. Obrigado, Barroso. Nuno Neto e Paulo Bizarro, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa para terminar.
Eu Só agradecer. Só agradecer. para finalizar. Força, fala tu, Paulo. Força. Eu só quero dar um abraço, mesmo que virtual, ao Barroso e agradecer-lhe pelos 2 anos que esteve no Futebol Clube do Porto, pelos 4 títulos que conquistou para nós, pelos 57 jogos em que participou e pelos 6 golos que marcou. E espero um dia podermos falar um bocadinho ao vivo, ou tomar um café. Obrigado. Nunca se sabe, agora nesta altura não, mas com certeza. Neto. Muito bem. Só para agradecer ao Barroso a presença. Foi um prazer enorme não estar fisicamente, mas virtualmente, estar frente a frente e podermos ter tido esta conversa. E está aqui a prova viva que qualquer atleta é diferente de todos os outros, e o Barroso é a prova viva com humildade e hombridade que se consegue fazer coisas muito bonitas, e foi que é basicamente o resumo da carreira do Barroso. Relativamente àquilo que o Telmo disse, da melhor época do Barroso ter sido depois quando saiu do Porto para o Braga, ele teve a melhor época porque teve 2 anos no Porto a treinar depois para isso, não foi? Portanto... Um grande abraço e obrigado, Barroso. Ajudou. Muito bem. Obrigado a Tom Barroso, obrigado também Paulo Bizarro, Nuno Neto e Telmo Lopes pela participação aqui no nosso dia de jogo, o programa de pré-match aqui da página Super Portista. Estamos aqui todas as semanas, sempre que há jogos do Futebol Clube do Porto, para trazer aqui estas opiniões e também trazer aqui convidados especiais. Hoje foi a vez do Barroso. Obrigado por também terem estado aí e seguir a página Super Portista, obrigado por comentarem e seguir todos os conteúdos da página Super Portista. Já sabem, daqui a pouco vamos ter aqui o relato do Luís Mesquita e David Guimarães através do Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Fiquem então por aí pela página Super Portista e partilhem os nossos conteúdos para chegarmos a todos os portistas. Uma muito boa noite. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar, já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde for
de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar, por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ansiedade de festejar. Sou um super portista, onde for eu vou lá estar, contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ansiedade de festejar. Sou um super portista, onde for eu vou lá estar, contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu sou. Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.